Machado é amor. Só tem esse dele. Travando essa estante aqui. Morgana. Oi. Pode ser. Gossip Girl. Parece bonito? Eu quero tudo. Oi. Gravou? Abraço pro Chico. Oi, gente. Nesse vídeo eu vou falar sobre os favoritos de dezembro, né? Ok. E eu comecei o vídeo com os segundos de dezembro e se você ainda não assistiu, eu postei um vídeo já com todos os meus segundos de 2014, o meu One Second Everyday, que é aquele projeto de gravar um segundo por dia durante um ano e depois fazer um vídeo juntando tudo. Eu adoro esse projeto, eu adoro quando as pessoas falam nossa, eu decidi participar também porque eu vi seu vídeo e não sei o que, eu acho muito legal. E eu tento ficar convencendo as pessoas, mas tem gente que não, fica falando que dá muito trabalho e tem preguiça de fazer isso. Mas tudo bem. Em dezembro eu li 2 livros. Eu li Conversa sobre o Tempo, que é com o Zuenir Ventura e o Luiz Fernando Veríssimo. É eles meio que conversando mesmo. O Luiz Fernando Veríssimo, ele não tem uma carinha fofa que dá vontade de abraçar ele. Esse é o Zuenir. Assim, eu não fiz nenhuma marcação nesse livro, então eu não vou lembrar de nenhuma passagem que eu possa ler pra vocês. Mas sério, eu gostei muito. É um livro muito tranquilo de ler. Pra você que tá de férias ainda, que é uma coisa de boa. Apesar de que não faz muito sentido, né? Faz mais sentido você dedicar um tempo e uma concentração maior nas férias, que você tem um tempo livre, e deixar pra ler um livro leve quando você tá trabalhando, não sei, assim, mas enfim, é um livro muito legal de ler, é um livro muito tranquilo. Gostei de todos os temas que eles conversaram, mas eu gostei muito quando eles estavam falando sobre a juventude deles, falando sobre os primeiros livros, como que eles começaram a ler, e aí tem uma diferença muito grande, porque, por exemplo, o Luiz Fernando Veríssimo é filho do Érico Veríssimo, né, que é um escritor brasileiro muito reconhecido, enfim. Então ele cresceu num ambiente, né, que a literatura já era uma coisa ok. É engraçado também porque ele fala que ao mesmo tempo ele que lia, assim, meio que por ele mesmo, assim, o que ele queria, enfim. Já o Zuenir conta que, não, ele cresceu num meio em que não tinha muito essa coisa, assim, de livro, e ele não sabe bem como que isso surgiu. Então, assim, 2 contextos bem diferentes, né, e os 2 tornaram escritores conhecidos. Eles contam das amizades deles durante a juventude, contam sobre a primeira vez deles, contam como que era o envolvimento dele com as mulheres e tal. Uma coisa que eu achei muito curiosa é que os 2 se casaram muito novos, tipo assim, com 20 e pouquinhos anos. Pouquinhos. Sério, eles casaram muito novos e eles são casados até hoje, assim. Eu achei bem emocionante a maneira como eles descreviam, principalmente a relação com a família. Eles estão realmente conversando e eles são amigos, assim, o Luiz Fernando Veríssimo e o Zuenir. Um capítulo que eu gostei muito também foi o capítulo sobre política, porque eu percebi que eu concordo muito com muitas coisas que eles falaram. É um ótimo livro. E aí eu também li Fora de Mim, da Marta Medeiros. O livro é em primeira pessoa e é narrado por uma mulher que acabou de terminar um relacionamento e daí ela tá, tipo, maus por causa disso. E aí é todo o processo, meio que explicando como que eles terminaram, o dia seguinte, como foi os dias seguintes a isso e como que ela se sentia e, enfim, até aquelas fases de conhecer novas pessoas, como que foi a primeira vez que eles se viram depois, esse tipo de coisa. Eu gostei muito de ter lido o livro. Era engraçado porque, assim, no começo parecia tudo muito exagerado. Não é que essas coisas não sejam reais, porque são, mas eu fiquei pensando, cara, que drama, né? Eu separei algumas passagens pra ler pra vocês, porque eu acho legal ler passagens. Todas as noites eu rezo para Deus pedindo desculpa pelo meu sofrimento mesquinho, menor. Tanta mãe que perdeu o filho, tanto trabalhador que perdeu casa em enchente, tanto jovem que perdeu braço e perna, tanto cego, tanto pobre, tanta criança pedindo esmola de pés descalços, tanto desempregado humilhado, tanta gente pedindo dinheiro emprestado para não ter a luz cortada, tanta mulher que foi deixada depois de 20 anos de credulidade no amor e que ficou com 3 filhos para criar, para sustentar, para explicar. Tanta gente chegando aos 70 anos, aos 80, olhando para trás e não vendo sentido em nada que foi vivido, se deparando com um tempo desperdiçado. E mesmo assim, eu rezo e ocupo ainda mais a agenda do Senhor por causa de um traste que me trocou por outra, sem me deixar filho, nem despesa, nem me deixar aleijada ou sem teto. Apenas me deixou. Apenas me deixou. Apenas isso. Tá, outra passagem. Eu estava diante do meu reverso e curti a beça essa visita por uma galáxia misteriosa, que me permitia, no início, inventar um personagem e, aos poucos, fazer a coisa se tornar ainda mais excitante.
Abandonar o personagem para me tornar real. Ser eu mesma em uma versão até então lacrada, desconhecida. Você me abriu para uma nova essência de mim. Muito prazer, garota. Olha só quem você também é. E a minha passagem preferida é a última, eu prometo. Não consigo imaginar nada mais satisfatório do que amar. E mesmo não sabendo o que o amor significa, sei o que representa. É o que nos faz, no meio de uma multidão, destacar alguém que se torna especial para o nosso bem-estar e o nosso para o dele. É receber uma atenção exclusiva e ofertá-la na mesma medida. É ter uma intimidade milagrosa com a alma de alguém, com o corpo de alguém, e abrir-se para essa mesma pessoa de um jeito que não se conseguiria jamais abrir para si mesmo. Porque só o outro é que tem a chave deste cofre. O amor é uma subversão, e seu vigor nunca será encontrado em amizades ou parentescos. Todas as palavras já foram usadas para defini-lo: magia, surpresa, visceralidade, entrega, completude, requinte, deslumbre, sorte, conforto, poesia, aposta, amasso, gozo. Amar prescinde de entendimento. Por isso não sei amar, porque sou viciada em entender. Magnífico. E agora é um momento ostentação, digamos assim. Eu queria compartilhar com vocês a minha compra de dezembro. Comprei o box com as todas temporadas completas de Gossip Girl. Sim, eu gosto de Gossip Girl. O que eu posso fazer, né? Eu viciei minha mãe em Gossip Girl e ela já tá na segunda temporada. Só pra mostrar pra vocês, pra quem gosta de Gossip Girl também. Esse povo é muito bonito. Minha personagem preferida é a Blair. Meu casal preferido é a Blair e o Chuck. Tá, vou falar um pouco das músicas que eu viciei muito em dezembro. 3 palavras. Banda do Mar. Eu viciei em Banda do Mar, que é a banda do Marcelo Camelo com a Malu Magalhães e um outro carinha que eu não sei. Fred, acho que é Fred o nome dele, que é português. Eu fui no show deles aqui em Goiânia, teve o show deles na UFG e foi uma gracinha. O máximo que aconteceu em dezembro foi eu ficar trocando as músicas que eu tava mais ouvindo. Eu adoro Banda do Mar porque eu percebi que eu fico feliz quando eu ouço. Então, Mia, Clarear e Pode Ser. Acho que essas são as minhas 3 preferidas. Vocês assistiram aquele vídeo que eu fiz de os últimos assistidos sobre cinema nacional? Que eu fiz com o Marcos, inclusive. Eu tava pensando em fazer um vídeo de últimos assistidos, não sei, talvez de 2 em 2 semanas, assim eu não preciso falar tudo de uma vez, ou talvez até um vídeo por semana sobre filmes. Então eu queria saber a opinião de vocês, como vocês preferem. Eu falo tudo nos favoritos, ou eu faço vídeos falando um pouco mais sobre 3, 4 filmes em cada vídeo. E no favoritos eu falo realmente só do filme que eu mais gostei, dos filmes que eu mais gostei. O que foi isso? Não sei. Então, o que vocês acham? Deixem nos comentários, por favor. Vamos ver como fica mais legal. De todo jeito, nesse vídeo favoritos eu vou falar sobre 7 filmes, mas eu assisti 12. Então, os outros 5 filmes vão estar num vídeo de últimos assistidos, que eu vou falar só sobre filmes franceses que eu assisti recentemente, em dezembro, no caso. O filme que eu mais gostei em dezembro é um filme francês, e é só isso que eu vou falar nesse vídeo, mas ele se chama E Se Vivêssemos Todos Juntos. São 5 pessoas mais velhas, idosas, assim, e aí a gente vai acompanhar um pouco da rotina deles, até que eles decidem morar todos juntos, como diz o título, como que é essa convivência. O filme é bem leve, tem um clima meio descontraído, que é legal, mas o mais interessante é pensar como que a gente vê as pessoas mais velhas. Tem uma cena que tem um desses casais transando, e daí você fica pensando, não sei, eu não sei se vocês pensam nisso, mas tipo assim, pessoas de 60 anos também fazem sexo. E é isso que o filme mostra, é tipo, que elas continuam se divertindo, que elas continuam brigando, que elas continuam tendo problemas. É um filme que eu gostei muito porque é bem humorado, a história flui muito bem, os personagens são ótimos, cada um tem as suas características, assim, e é muito interessante, a trama em si, as coisas, os elementos que vão aparecendo, enfim, é um filme muito legal de assistir. Então procurem. Aí eu assisti Os Olhos de Júlia, que é um filme de suspense espanhol. Assim, é um filme médio, assim, não
gostei, assim, uau, que legal. Mas assim, é a história da Júlia, que tá ficando cega, e ela tinha uma irmã gêmea que também, eu não sei se elas tinham a mesma doença, mas a irmã dela fica cega, e a irmã dela se suicida. Ou não. Ela não sabe, ela acha que a irmã dela não tinha motivo pra se suicidar, que a irmã dela não faria isso, e aí ela começa a pesquisar isso, e quanto mais ela vai atrás, mais estresse ela sofre, e vai piorando a doença dela, e aí corre o risco dela ficar sem visão mais cedo, digamos assim. As partes mais emocionantes eu não posso contar pra vocês, mas se você já assistiu todo tipo de filme de suspense que tinha pra assistir, procure Os Olhos de Júlia. E aí eu assisti Êxodos, Deuses e Reis, e eu queria muito falar sobre esse filme. Eu nem sei se eu deveria falar o que eu quero falar, mas eu precisava falar sobre esse filme. Fui assistir com o Marcos no cinema, e eu tava bem empolgada, e assim, eu saí do cinema com muita raiva, apenas. Vou falar de novo o que eu sempre falo, eu não tenho religião, tá? Então, eu não tava comparando, sei lá, o filme com a Bíblia, porque eu nem sei, sabe? Então, o ponto do meu comentário não é esse, mas eu achei as coisas como foram mostradas muito interessantes. As pragas do Egito, aquela coisa de abrir o Mar Vermelho. Eu acho que o filme conseguiu colocar isso de uma maneira plausível, assim. Que não fosse uma coisa sobrenatural e que ao mesmo tempo pudesse ser. Então, assim, uma coisa meio ambígua. Eu achei isso interessante. Eu gostei muito da cena abrir o Mar Vermelho, digamos assim. Não foi aquela coisa tosca do tipo, pá, bati o cajado e a água fez... Tem cenas, assim, que eu achei muito bonitas, assim, visualmente, enfim. O que me incomodou mesmo era a história em si. Eu saí do cinema com muita raiva. É isso. No fim das contas, os três lados, digamos, fizeram coisas contra as pessoas, independente de serem hebreus ou não. O do Ramsés é o mais fácil de ver, porque ele tá naquele sistema lá do Egito, que tem escravos, então tá, exploração, né, das pessoas que são escravos lá no Egito. Ok, isso é muito ruim. Tá, o Moisés vai lutar contra isso, e o que ele faz? Queimando a comida das pessoas da cidade. Porque se as pessoas passarem fome, elas vão se revoltar contra o faraó. Não tem problema elas passarem fome, se isso vai gerar, no fim, a rebelião delas. E assim, não, eu particularmente não concordo muito com isso, então achei algumas decisões dele meio cruéis. Mas o mais cruel de todos, e desculpa falar isso, desculpa, eu não quero ofender ninguém falando isso, mas assim, o mais cruel de todos foram as coisas que aconteceram porque Deus quis. Tem um personagem que é como se fosse um mensageiro ou meio que a representação de Deus. É a maneira como o filme mostra Moisés se comunicando com Deus. Então é uma criança. Aquele ator é espetacular. Aquele menino, gente, que criança incrível. Mas como personagem, eu fiquei bem incomodada. Esse menino vira pro Moisés e fala assim, ok, você já fez tudo que você tinha pra fazer? Então agora senta e assiste porque eu vou fazer do meu jeito. E aí é quando tem as pragas no Egito. Isso me pareceu bem cruel, assim, não sei pra vocês, mas assim, pra mim me pareceu cruel. E também me pareceu cruel a parte em que os primogênitos que não são hebreus morrem. Tá, é um spoiler, se você não conhece a história da Bíblia. Pra mim seria um spoiler, porque eu não sabia, mas eu preciso comentar essa parte, porque foi a parte que mais me doeu, sinceramente. Tem uma cena muito triste depois, que é o Ramsés chegando até onde Moisés estava. Olha só o que você fez. E aí o Moisés fala todo assim, nenhuma das nossas crianças morreu essa noite. Gente, na hora que ele falou isso, eu queria levantar de lá e apenas sair e ir andando assim eternamente. Eu não consigo aceitar muito bem esse lance, sabe? Então eu achei muito cruel e assim, eu gostei do filme, mas eu saí de lá tão irritada, tão frustrada, sei lá, tão com raiva dessa história, dessa parada toda, que eu não consegui curtir a situação, assim, o filme, muito bem. Por quê? Porque, não, tá errado, não, tipo, essa sensação, esse sentimento não saía de mim em nenhuma parte do filme, então eu não conseguia aproveitar muito bem, porque eu só conseguia me sentir mal com a história. E é isso, eu precisava desabafar isso, eu não sei se vocês vão concordar comigo, se vocês vão brigar comigo, mas, de novo, assim, eu não quero ofender ninguém, não tô falando nada sobre religião, enfim, apesar de achar que existem coisas pra ser ditas sobre isso, mas no caso eu não estou falando. Eu assisti um filme alemão chamado Três, e eu não sei falar como é que é três em alemão. É uma história de um triângulo amoroso de um casal que ela conhece um cara, fica com esse cara, e o marido dela conhece o mesmo cara e fica com esse cara também. E daí os dois estão se traindo com a mesma pessoa.
Basicamente essa história, mas a maneira como acontece, enfim, que vai fazer toda a diferença. Mas o enredo do filme é esse. E eu gosto desse tipo de história. E só um comentário muito rápido, que esse personagem, que é o cara que pega os dois, né, pega a mulher e o marido, ele muda muito a expressão dele. Ele tem uma cara de nada, e aí de repente ele olha pra você assim e dá um sorriso, e aí você fica... Eu assisti um filme brasileiro chamado Entre Nós. É um grupo de amigos que decidem escrever uma carta, cada um pra ele mesmo, pra abrir daqui 10 anos. E aí nesse dia que eles estão lá, nessa farra toda, eles devem ter 20 e poucos anos, acontece um acidente e um dos amigos morre. O filme vai mostrar o encontro desses amigos 10 anos depois. E aí aquela coisa de lembrar do amigo que morreu, aqueles problemas, aqueles casais que eram casais e não são mais casais, aqueles casais que continuam casais, enfim. Eu gostei muito do filme, inclusive. E o último filme que eu assisti em 2014 foi Operação Big Hero. Eu saí do trabalho nesse dia e tava só querendo andar um pouco. Fui almoçar no shopping e decidi ir no cinema sozinha. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre ir no cinema sozinha. É uma coisa que eu acho muito legal. Eu não faço muito, mas que eu acho muito bom de fazer quando dá vontade, assim. Eu gostei bastante de Big Hero, eu achei muito fofo. Aquela cidade é uma mistura de Tóquio com São Francisco. O que é aquela cidade? E aí tem umas competições de robô, tem umas coisas assim, tecnologia, um vilão. E tem esse robozinho legal e feliz e fofo, que ele tinha sido criado pra curar as pessoas. Um robô de primeiros socorros, digamos assim. E por isso que ele é tão fofinho e também por causa que ele parece um grande marshmallow. E ele é fofinho, né? Então apenas isso, assistam. Eu já falei demais nesse vídeo, daí eu fico tentando terminar, mas eu não consigo terminar porque eu fico pensando que eu tenho que terminar. Desculpa. Vou deixar aqui pra vocês 3 vídeos se vocês quiserem continuar assistindo vídeos aqui no canal. Esse aqui é o vídeo que eu fiz sobre, há muito tempo, sobre ir ao cinema sozinha. Aqui tá o favoritos de outubro. E aqui tá o meu vídeo de One Second Everyday de 2014, se você ainda não assistiu. Deixe nos comentários aquela questão sobre fazer os vídeos sobre filmes separados, sobre os filmes que eu assisti, assim eu posso falar um pouco melhor sobre os filmes, não preciso falar correndo como eu costumo falar nos favoritos, e assim eu posso falar nos favoritos só daqueles que eu realmente mais gostei. Então, se você for novo aqui no canal, se inscreve aí, e se você gostou do vídeo, clique em gostei, e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, gente!